Bastidores da crise. Após discussão no vestiário, Paulo Souza chutou o balde e chegou a entregar o cargo. Vice de futebol Marcos Braz interviu e acalmou os ânimos. Clima quente, panela e racha no elenco. Grupo de jogadores disputam poder dentro do campo. E clube divulga a lista dos 50 relacionados para a Conmebol Libertadores 2022. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. Você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Eu estava aguardando a final do Paulistão entre Palmeiras e São Paulo. O que o Palmeiras precisava fazer para ser campeão? O mesmo que o Flamengo ontem contra o Fluminense. O Palmeiras precisava de 2 gols para levar a partida para os pênaltis e de 3 gols para ser campeão. O Palmeiras fez 4 no São Paulo. E a diferença técnica, a diferença de vontade, a diferença tática, a diferença de dirigentes é absurda e eu não tenho vergonha nenhuma em dizer isso. O Palmeiras, que foi bicampeão da Libertadores, campeão da Recopa Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, tem vários títulos aí recentes, os jogadores não ficaram acomodados, os jogadores não ficaram soberbos. Os jogadores tiveram vontade e disputaram a final de um Paulistão como se fosse a final de uma Copa do Mundo. É essa vontade que a gente queria ver nos jogadores do Flamengo. O que é diferente, né? Parece que os atletas do Flamengo já ganharam tudo e não precisam mais ganhar nada. O senhor Gabigol estava comemorando a artilharia agora do Campeonato Carioca. Ele foi artilheiro. Num post, ele parabenizou, né? E colocou lá as cores rubro-negras, como se isso fosse um feito incrível, ser artilheiro do Campeonato Carioca. E a gente aqui esperando o título. É isso, senhores. Nós vamos trazer aqui os bastidores da crise. O clima está quente, o Flamengo vai ao Peru na estreia da Libertadores da América, num ambiente pesado e conturbado. Eu fiz um apanhado de tudo que está saindo na mídia e também do que eu pude acompanhar internamente no clube. E a gente traz aqui alguns detalhes. O elenco do Flamengo, que realizou uma última atividade hoje, após o vice-campeonato carioca de ontem, eles vão embarcar daqui a pouco para Lima, no Peru, onde enfrentam terça-feira, 9h30 da noite, o Sporting Cristal. Eu vou ao aeroporto fazer esse embarque do Flamengo, vou ver lá como é que está o clima, mas o que eu trago aqui são os desdobramentos dessa final do Campeonato Carioca, Flamengo que empatou com o Fluminense em 1-1. A primeira informação eu trago de quem estava muito próximo ali da beira do campo. No intervalo do jogo, o Paulo Souza questionou se os jogadores não iriam fazer o que ele estava pedindo. Jogadores estão fazendo uma espécie de motim contra o treinador. Veja bem que eu não estou aqui defendendo o Paulo Souza. Bato na mesma tecla que eu venho batendo há muito tempo nos meus vídeos e também no pós-jogo. Não adianta só tirar o Paulo Souza. O problema é muito maior. Não adianta o Landim se afastar da Petrobras. O problema é muito maior. Após o jogo, Paulo Souza chegou no vestiário do Flamengo revoltado e teve um atleta que bateu boca com o treinador. Em seguida, o português perguntou: querem que eu entregue o cargo? Eu entrego agora. É isso que vocês querem? Eu não vou mudar a minha metodologia. Eu não vou mudar o meu estilo de jogo. Se vocês quiserem, eu entrego o meu cargo agora e deixo à disposição. Essa foi a conversa de Paulo Souza com os atletas após o empate de ontem no Maracanã, no vestiário, antes dele partir para a entrevista coletiva. Essa informação do vestiário é uma informação de bastidor do paparazzo rubro-negro e, inclusive, ele tem o áudio do que rolou, o que é gravíssimo. Como que vaza uma conversa de um treinador com os seus jogadores e o Marcos Braz teve que intervir para acalmar os ânimos.
Imaginem a cena. E isso a gente já teve aí num passado recente com o Renato Gaúcho, chegou a entregar o cargo, mas não teve discussão, não teve ânimos exaltados, mas o Renato naquela ocasião, da derrota por 3-0 no Maracanã para o Atlético Paranaense, eliminação na Copa do Brasil, o Marcos Braz segurou o Renato Gaúcho até o fim da temporada e fomos vice para o Palmeiras na Conmebol Libertadores da América. E o Paparazzo disse ter os áudios. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui, pode ir lá cobrar. Tá lá no vídeo do Paparazzo, ele fala abertamente sobre isso. Eu não tive acesso, apenas ouvi o áudio, mas não sei quem é, mudou lá, fez a modificação da voz. Mas realmente tudo isso que está acontecendo é absurdo. O companheiro Léo Burlá, do portal UOL, trouxe o seguinte: há dois grupos com pensamentos diferentes. Paulo Souza já escutou alguns atletas e, com isso, há reclamação de que ele está ouvindo mais um lado do que o outro. Uma ala com Davi Luiz, Pedro, Andrés Pereira, Rodinei e outros, e grupos menores, como os Diegos, o Diego Ribas e o Diego Alves, e o Felipe Luiz. Gente, isso eu não estou inventando não, tá? Isso foi postado no portal UOL pelo companheiro Léo Burlá. O Paulo Souza tem culpa pelo ridículo momento que o Flamengo está passando? Obviamente sim. A gente não vê um padrão de jogo, a gente não vê parte tática, a gente não vê parte técnica, nada. E o Flamengo perdeu os principais jogos da temporada contra clubes aí da Série A, né? O único jogo que o Flamengo venceu de um clube da Série A foi contra o Botafogo. Perdeu para o Fluminense, não conseguiu ser campeão diante do Atlético Mineiro. Enfim, o Paulo Souza está sendo muito cobrado também pelos resultados. Agora, o português tem uma virtude. Ele afastou os medalhões. Ele tirou aqueles com nome e que já conquistaram tudo, que não estão jogando nada. Ele não coloca mais o Diego Ribas. Ele não relaciona mais o René. Ele barrou o Everton Ribeiro. Chegou a colocar de ala, não deu certo. Colocou ele no meio, não deu certo. Barrou, hoje é reserva. Ele barrou o Ilharão, que é o jogador mais antigo do elenco. Ele barrou o Diego Alves. Então ele tem feito algumas coisas que podem ser prejudiciais para o seu trabalho a partir do momento que ele não tenha respaldo da diretoria, que é a grande reformulação que o torcedor rubro-negro quer. E tem gente que defende o técnico só por causa da panela e dos jogadores acomodados. Uma coisa não anula a outra. Tem que ter uma limpa no elenco e o Paulo Souza não é um profissional à altura do clube. Pelo menos é a minha opinião. E o Marcos Braz continua confiando em tudo, acha que está tudo certo, está tudo bom. E uma informação do próprio UOL que Marcos Braz pode ser candidato a deputado federal e que isso estaria aumentando ainda mais a crise interna. Olha isso! Os caras pensando no próprio umbigo, em benefício próprio. Se você é rubro-negro e se o Marcos Braz realmente se candidatar a deputado ou qualquer outro cargo político, não vote nele. Dê a resposta na urna. Não se pode usar o Flamengo para isso. Pelo amor de Deus, não entra na minha cabeça. E Marcos Braz, quando você for vice de futebol, você tem que dar um jeito em tudo isso. Porque quem vai sofrer é o torcedor. Estão atingindo o maior patrimônio do clube, que é a torcida. Nós queremos um time competitivo. Imagina se a gente pega um Atlético Mineiro ou um Palmeiras no mata-mata da Libertadores. Você tem confiança, torcedor? Tem torcedor que nem confia que o Flamengo vai passar da fase de grupos. Vamos lá. Por falar em Libertadores, o clube divulgou a lista com os 50 atletas. Diego Alves, número 1. Gustavo Henrique, número 2. Rodrigo Caio, número 3. Léo Pereira, 4. Willian Arão, 5. René, 6. Everton Ribeiro, 7. Thiago Maia, 8. Gabigol, 9. Diego, 10. Vitinho, 11. Bruno, 12. O Bruno é o goleiro, Bruno Guimarães. 13. Lázaro. 14. Arrascaeta. 15. Fabrício Bruno. 16. Felipe Luiz. 17. André. 18. Andrés Pereira. 19. Ayrton. 20. Santos, o goleiro, que foi anunciado hoje de forma oficial. Pedro, 21. Rodinei, 22. Davi Luiz, 23.
Cauã, 24, Matheus Cunha, 25, Ayrton Lucas, 26, Bruno Henrique, 27, Daniel Cabral, 28, Vitor Hugo, 29, Pablo, 30, Marinho, 31, Darlan, 32, Cleiton, 33, Mateuzinho, 34, João Gomes, 35, Ramon, 36, Peterson, 37, Wellington, 38, Kaique, 39, Matheus Gonçalves, 40, Ryan Luca, 41, Matheus França, 42, Wesley, 43, Isla, 44, Hugo, 45, Mateusão, 46, Marcos Paulo, 47, Igor Jesus, 48, Santiago, 49 e Pedro Arthur, 50. Vamos ver até onde o Flamengo vai se continuar com todos esses problemas, panela, grupo de jogadores, Paulo Souza que não consegue colocar suas ideias, jogadores que não respondem. Paulo Souza, você podia passar aí no avião até a chegada a Lima o jogo entre Palmeiras e São Paulo, para que sirva de exemplo para esses jogadores que saem, que eles possam sair da zona de conforto. Grande abraço, saudações, o Flamengo é muito maior do que vocês. Valeu.